A Bíblia é o livro mais prático do mundo. Nele nos é dito que um chamado Simão carregou a cruz atrás de Jesus. A palavra Simão significa ouvir com compreensão e consentimento ao que é ouvido, e Jesus é a sua própria maravilhosa imaginação humana. O Evangelho conta o que acontece na alma de Jesus. Os eventos ali registrados não são vistos e ouvidos por ninguém exceto ele. Através destas experiências, ele ganha a certeza de que não é apenas o Filho de Deus, mas também o próprio Deus. Mas quando ele contar a própria história, poucos a aceitarão, pois a experiência que ele teve com as Escrituras difere muito da interpretação dos sacerdotes e rabinos. Simão, porém, compreende o que ouve e, consentindo, carrega a cruz. Nos é dito: levai o fardo uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora, a lei de Cristo é descrita no Sermão da Montanha. É uma lei psicológica, como Cristo diz no capítulo 5 de Mateus, falando: vocês ouviram dizer antigamente, você não cometerá adultério, mas eu lhe digo, qualquer um que olha com desejo para uma mulher já cometeu o ato com ela em seu coração. As palavras coração e alma são sinônimos nas Escrituras. Quando é dito a você no capítulo 4 dos Salmos para comungar com seu próprio coração na cama, você está comungando consigo mesmo? E nesta comunhão não lhe é dito que o ato foi cometido? Eu lhe digo, a lei de Cristo é imaginária e você carrega o fardo dele, pois quando fazemos isso a um destes menores, fazemos isto a ele. Paulo, vendo o significado de Cristo, disse: de agora em diante não considero mais ninguém do ponto de vista humano. Embora já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Paulo percebeu que Cristo era o modelo de salvação enterrado em cada criança nascida de uma mulher e não buscou um pequeno Cristo, mas o Cristo cósmico universal que está sepultado em todos. Existe apenas um Cristo. Então, quando você imagina, você está imaginando Cristo. Agora, aquele que ouve e acredita nisso se chama Simão. É ele quem sai e carrega a cruz, tirando o fardo das costas daquele ser que carrega toda a cruz, pois cada ser humano é uma cruz que coletivamente forma a cruz que o Cristo cósmico carrega. Quando alguém ouve a história e acredita nela, ele sai para levantar o peso de cada cruz. Ao ver alguém ter dificuldades para pagar o aluguel ou comprar comida porque está com dificuldades financeiras, Simão levanta sua cruz ao ver o homem com um emprego remunerado. Ele faz isso porque sabe que está fazendo isso apenas consigo mesmo, pois não pode haver outro. Como um ato psicológico, ele representa o outro para si mesmo como gostaria de ver este outro, e na medida em que se convence de que o que imaginou é verdade, isto se tornará verdade. Simão não move uma cruz de um pequeno ponto no espaço para outro. Ele passa a vida seguindo Cristo, enquanto carrega a cruz e levanta o peso da humanidade. Muitos homens permanecem atrás da bola 8 porque ninguém jamais pensou que ele poderia ser outra coisa além do que parece ser. Felizmente, tive uma mãe que, quando eu era criança, me chamou de lado e me convenceu de que eu era o seu favorito. Ela dizia: você deixará a mamãe muito orgulhosa de você, não deixará? E naturalmente eu disse: sim, mãe. Eu usava longos cachos brancos na época e ela enrolava meu cabelo, passava o dedo pelos meus cachos, me beijava e me mandava embora. Depois chamava o próximo para enrolar o cabelo. Mamãe contou a mesma história para cada um de nós. Foi só depois de todos nós termos crescido até a idade adulta que descobrimos o que minha mãe havia feito, mas nesta época ela já havia cumprido o seu propósito. Ela não esperava que fizéssemos uma fortuna, mas que fôssemos alguém de quem ela se orgulharia e em nossas próprias esferas separadas, todos nós nos tornamos bem-sucedidos aos olhos dela.
Muitos homens são um fracasso hoje, porque ninguém jamais acreditou que poderiam ser de outra forma. Por isso eu lhe digo, se você acredita que existe apenas um ser e apenas uma cruz, você levantará a cruz de um outro aparente e, como Simão, seguirá sua imaginação até a realização. Toda criança nascida de uma mulher é uma cruz animada por Jesus Cristo. Portanto, quando você tira o fardo de uma criança ou um dos muitos anos, você está fazendo isso sozinho. Ao carregarem os fardos uns dos outros, vocês cumprem a lei de Cristo, pois, se você fizer isto a um destes menores, você o fez a mim. Se você acredita em mim e coloca sua crença em prática, você está carregando a cruz. Mas se você está tão absorto em seu próprio mundinho que não consegue ver o outro como uma projeção de si mesmo, você não acredita em mim e não se tornará um Simão. Somente quando você acreditar e agir, você carregará a cruz como Simão, entrará no templo do Espírito e, encontrando a criança, irá pegá-la em seus braços e dirá: Senhor, deixe agora o seu servo partir em paz, segundo a sua vontade. Palavra, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Chamado de criança no livro de Lucas, o poder criativo de Deus é simbolizado como o braço descoberto no livro de Isaías. Neste maravilhoso capítulo 53 de Isaías, o profeta fala da revelação do braço de Deus como a salvação do mundo. E quando a profecia se cumpre, parece que você foi traído. Mas eu lhe pergunto, o que Judas traiu? Ele traiu o segredo messiânico de Jesus e o lugar onde ele poderia ser encontrado. Um segredo deve primeiro ser ouvido antes de poder ser contado. Eu traí o segredo messiânico no meu livro chamado Ressurreição, portanto, desempenhei o papel de Judas. Tendo experimentado o papel de Jesus, registrei minhas experiências para que qualquer pessoa que vier depois de minha partida desta esfera conheça o segredo. O segredo messiânico é diferente daquele em que os sacerdócios do mundo acreditam. Jesus não é um homenzinho que vem de fora para salvar a humanidade. Jesus vem de dentro, pois ele é um padrão que se desdobra e revela ao indivíduo como o Filho de Deus, que é Deus. Conhecendo minhas escrituras, quando tive as visões, procurei e descobri que elas se encaixavam umas nas outras. Compartilharei minhas experiências com todos que quiserem ouvir, e quem as ouve com compreensão e as aceita, torna-se Simão que pega a cruz e alivia o fardo das costas do Cristo cósmico. Quando você conhece alguém que está desempregado e para um momento para imaginar essa pessoa com um emprego remunerado, você é Simão. Pratique esta arte diariamente. Pegue sua cruz e liberte todos do que parecem estar presos. É assim que vocês carregam o fardo uns dos outros e, portanto, cumprem a lei de Cristo, que é totalmente imaginária. Se você ouvir esta mensagem com entendimento, você sairá e cumprirá a lei de Cristo. Se você não me entende, pode não concordar, mas eu lhe digo, esta é a história mais incrível que pode ser contada. Você não precisa ter uma mente brilhante para aceitar isso. Na verdade, quanto mais brilhante for a sua mente, menor será a probabilidade de acreditar neste conceito. Mas eu lhe digo que é verdade. Todo aquele que um dia o aceitar experimentará as Escrituras dentro de si, pois o Evangelho nada mais é do que aquilo que aconteceu dentro da alma de Jesus, que é Jeová, que é o Senhor em você. Jesus é a sua consciência de ser, o seu eu sou. É ele quem ouve a história e a aceita ou a rejeita. Se você pensar em um homem que viveu há 2000 anos quando usa da palavra Jesus, você não verá Jesus em todos, pois Jesus está consciente, adormecido e carregando um fardo tremendo na forma do próprio sonho. Se você aceitar minha história, Jesus começará a despertar à medida que você levantar seu fardo e carregar a cruz atrás de sua imaginação. Simão é o primeiro capturado e depois a cruz é colocada sobre ele como o indivíduo que ouve,
compreende e consente com o que ouviu. Se você realmente acreditar em mim, você não passará por ninguém sem fazer algo para aliviar o fardo alheio. Tomando a sua cruz, você o representará para si mesmo como gostaria de vê-lo. E na medida em que você se convencer, ele se tornará isso, mesmo que nunca saiba o que você fez. Coisas acontecerão no mundo dele e ele se tornará o que você o concebeu para ser, sem saber quem fez isso. Mas quem fez? Cristo, pois existe apenas Cristo no mundo. E você não pode receber nenhum crédito por isso, porque está fazendo isto apenas para si mesmo. Ao representar o outro para si mesmo como gostaria de vê-lo, você está aliviando o fardo dele e cumprindo a lei de Deus. E quando o seu tempo for cumprido, você entrará no templo e encontrará o sinal do nascimento do seu poder criativo como uma criança envolta em panos. Então, o braço de Deus, que cria tudo, se revela em você e a partir deste dia, tudo o que você imaginar acontecerá. Não me importa o que seja. Eu lhe peço que habite neste pensamento e siga o padrão de Simão. Levante o fardo de alguém hoje e talvez amanhã você poderá fazer isso a dois. Não deixe outro continuar carregando o seu fardo, porque não há outro. Tire o fardo dele de cima de você e siga Jesus Cristo, sua maravilhosa imaginação humana. O sonho da vida começa com o chamado de Abraão e atinge o seu clímax e realização em Jesus Cristo. Todos devem e irão experimentar este clímax. Então a cortina descerá e vocês sairão desta esfera para se juntarem à Irmandade Celestial que contempla este mundo de morte, dizendo: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Pegue esta pequena afirmação. O que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Você pode assumir qualquer estado e se convencer de que é assim e assim será. Tormentos, desespero e morte eterna também parecerão ser, mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus, pois no final há um só corpo, um só Senhor, e você é este único Jesus Cristo. Você usará este corpo ressuscitado como seu e será o único Espírito que o habita, e você saberá que é aquele Espírito que é o Senhor de tudo. Hoje você não tem consciência da sua verdadeira identidade, mas Paulo deixou isto muito claro em sua segunda carta aos Coríntios, quando disse: se formos unidos a Cristo em uma morte como a dele, certamente seremos unidos com ele em uma ressurreição como a dele. Você vê a diferença no tempo verbal? Já morremos com Cristo e viveremos com Ele quando o padrão de salvação de Deus irromper e o Evangelho se revelar dentro de nós individualmente. Agora, sempre que conto a minha história, há sempre aqueles que, me conhecendo pela minha origem física, não me conhecem pelo meu nascimento espiritual. Vendo apenas o homem externo chamado Neville, eles julgam aparências e afirmam que estou blasfemando ao fazer estas afirmações ousadas. Mas alguns acreditarão em mim e se tornarão Simão, aliviando o fardo e transformando as vidas daqueles que conhece, não importa o que pareça. Se você quer mais dinheiro, uma saúde melhor ou um casamento, Simão simplesmente ouve o seu desejo como concedido. Depois segue o próprio caminho, acreditando que o que ele ouviu agora é um fato físico que irá confrontá-lo no futuro próximo. Ele nunca busca o seu agradecimento, mas sabe que o seu desejo deve surgir, pois ele colocou o próprio fardo sobre seus ombros e acredita em sua maravilhosa imaginação humana. Quando você ouve e acredita no padrão de salvação de Deus, você está crendo em Jesus. Todos contêm este padrão, portanto, todos são Jesus. Não deixe ninguém angustiado, não dê do seu bolso, mas dê a eles cada desejo do coração deles na sua imaginação. Você poderia dar dinheiro de agora até o fim dos tempos e não dar a si mesmo. Somente quando você imagina para o outro, você está realmente se doando. E ao acreditar na realidade daquilo que imaginou, você está aliviando o fardo que é chamado a fazer
cumprindo assim a lei de Deus. Quando sentir a alegria de ter feito isso, não espere o telefone tocar. Simplesmente siga seu caminho e alivie o fardo de outro e depois de outro. Um amigo artista me contou recentemente sobre um trabalho que fez para um amigo, mas não foi pago de conforme o acordo verbal. Após essa discussão, ouvi meu amigo me dizer que a dívida estava paga. Isto foi tudo o que fiz. Ontem à noite ele me contou que aparentemente do nada o homem foi até a sua casa e lhe entregou um cheque no valor total acordado. Agora, direi a ele que o cheque será multiplicado continuamente, pois há muitos artistas que precisam do seu talento para melhorar o deles. Não diga que algo não pode ser feito, pois no minuto em que você o fizer, você está colocando um limite para si mesmo. E não limite seu amigo por causa do background financeiro, social ou intelectual dele. Esta é uma cruz pesada para ele carregar. Em vez disso, levante a cruz dele e liberte-o. Nós vivemos em um mundo de horrores, mas como Blake disse, não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição. Siga este padrão e você receberá do seu ego um insight mais profundo das belezas eternas da realidade. Você também receberá uma libertação ainda mais profunda de tudo que agora parece tão triste e terrível. Quando você conhecer esta verdade, você aliviará o fardo de todos aqueles que encontrar, pois saberá que, independentemente da pigmentação da pele, da língua em que ele fala, de sua crença ou nacionalidade, você e ele são um, pois Deus é um. O grande Shema da confissão de fé hebraica, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, assumirá um novo significado. Se Deus é um, não pode haver outro. Então, no final, você e eu seremos o mesmo pai do mesmo filho. Fui enviado para transmitir este pensamento ao mundo. Ensinei através da palavra falada e registrei no meu livro, Ressurreição, que o verdadeiro filho de Deus é Davi. Agora concluí o trabalho para o qual fui enviado. Os padres não conhecem o ministério. Eles são homens sem visão, lendo um livro que não entendem. Para minha mãe, um padre era um homem sábio que não podia ser contrariado. Nunca discuti com minha mãe sobre isso, mas sabia que ela estava errada. Quando menino, tive visões e sabia que os padres não sabiam do que estavam falando, mas a mãe não conseguia compreender como seu filho pequeno e que não tinha estudos conseguia desafiar aquilo que ela considerava os homens sábios, porque eles sabiam falar latim e ler grego. Mas eu sabia que o conhecimento deles vinha do estudo, enquanto a minha sabedoria vinha da visão. Tendo amadurecido, foi chamado e enviado para revelar o verdadeiro Filho de Deus que unifica a humanidade. Todos saberemos que este Filho é o nosso próprio Filho, pois ele revelará cada um de nós como Deus Pai. Jesus Cristo em você é Deus o Pai e Davi em você é seu Filho. Chegará o dia em que Davi despertará em você, surgirá em você e o chamará de pai, dando-lhe uma certeza que não pode ser negada. Talvez pelo que você ouviu esta noite você possa mudar sua crença, mas você nunca conhecerá a certeza da paternidade até que veja Davi como seu filho. E quando todos veem Davi como filho, não somos todos nós o único pai? Esta noite eu recomendo que você faça o papel de Simão. Se fizer isso, não estará negligenciando, mas ajudando a si mesmo, pois conforme nos conta a história de Jó, ao orar por seus amigos, seu próprio cativeiro foi levantado. Embora preso em seu próprio desejo de se libertar de seus problemas físicos, sociais e financeiros, Jó se esqueceu de si mesmo e orou por seus amigos. E ao fazer isso, tudo o que havia perdido lhe foi devolvido 100 vezes mais. Ao orar por seus amigos, você descobrirá que seu próprio cativeiro foi eliminado. Sua cruz se torna cada vez mais leve, até que finalmente você é a própria luz.
Portanto, tome você meu jugo e aprenda comigo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não peça agradecimentos ou ganhos financeiros ao fazer isso. Apenas conheça a alegria de erguer a cruz, pois ela está sendo erguida de seus próprios ombros. Quando ouço que as necessidades de um homem foram atendidas e ele se convenceu, isto é verdade e se torna verdade. Eu nunca conto a ele o que fiz. Simplesmente me deleito com a alegria e a satisfação de ver esta lei de Cristo ser cumprida. Nunca falha quando colocado em prática. Acredite na realidade dos seus próprios atos imaginais, pois a fé é lealdade para a realidade invisível. Tenha fé em seu ato imaginal, embora não seja visto pelo mundo exterior como um fato externo. A sua lealdade à sua realidade invisível fará com que o invisível se torne visto pelo mundo. Este é o lado prático desta noite. Você e eu podemos tirar a cruz dos nossos próprios ombros, pois, ao levantar a sua cruz, estou levantando a minha, e de certa forma não sei se o fardo foi tirado de mim. Todos que você conhece se tornam visíveis, pois não há nada além de você mesmo no mundo. Ao ler estas passagens que citei esta noite, junte-as e você terá um lindo mosaico. Lembre-se, quando você faz isso com um dos menores, você fez isso comigo, aquele que o mundo está procurando. Você pode me ver como um homenzinho insignificante, mas eu sou Jesus Cristo, o Senhor Deus Jeová. Levante meu fardo, mesmo pelo mais insignificante, e siga seu caminho. Você não pode reconhecer sua colheita, pois não pode se lembrar do favor que concedeu a outra pessoa há muitos anos. Ao vê-lo saudável e financeiramente seguro, você pode esquecer o que fez, e talvez até ele tenha esquecido que um dia pediu sua ajuda, mas de que isso importa? O fardo foi tirado. Vá em frente e faça o papel de Simão, e no dia em que você menos esperar, encontrará o símbolo do seu poder criativo quando criança envolto em panos. E então se cumprirá o capítulo 53 de Isaías à medida que seu braço de Deus for revelado. Quando as escrituras se desdobrarem dentro de você, você sentirá uma emoção que está além do êxtase. Então você não verá mais as escrituras como história secular. Você saberá, por experiência própria, que a história é sobrenatural e não tem nada a ver com a história como a entendemos. Os eventos mencionados pelos apóstolos não aconteceram na terra, mas na alma do homem, enquanto ele caminha pela terra. Compartilhei com vocês o que aconteceu em minha alma, na esperança de encontrar alguns que acreditaram em mim a ponto de colocar em prática minhas palavras. Eu revelei para aqueles que acreditam e agora eles começam a ser revelados, enquanto os rabinos e os padres que me veem como um impostor permanecem velados. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está em suas mentes. Rezo por todos eles porque estão cegos para a verdade pela recusa de aceitar qualquer mudança em suas crenças fixas. Vim fazer uma coisa, deixar claro ao mundo inteiro quem é o verdadeiro Filho de Deus que unificará o mundo. Jesus Cristo é Deus Pai e seu filho é Davi. Quando Davi o chamar de Pai, você saberá que é Jesus Cristo o Senhor. Se eu sou Deus Pai, quem é meu filho? Davi. Eu lhe digo, Davi não é um ser físico, é em espírito que ele o chama de Pai, e a Escritura se cumpre. Todos serão chamados de Pai por aquele ser que é Davi, e se ele o chama de Pai e me chama de Pai, não somos o mesmo ser? Não somos o único Deus e Pai de todos? Eu lhe digo, sem perda de sua identidade individual, você saberá que você e eu somos um. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.